Olá pessoal, graça e paz, uma boa e abençoada noite a todos. Bem-vindo ao Lendo a Bíblia Diariamente. E aí, vamos ler a Bíblia toda? Como? Lendo a Bíblia diariamente. Nessa ocasião, vamos ler a Bíblia em Números, capítulo de número 16, a seguir. Vamos lá? E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubem, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: bastai-vos, pois, que toda a congregação é santa, todos são santos. E o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e a toda a congregação, dizendo: e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensário, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura pouco para vós é que o Senhor de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E se fez chegar a todos os seus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Assim tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor. Números capítulo 16, versículo de número 11. Assim tu e todo o teu grupo estás contra o Senhor. E Arão, quem é ele que murmureis contra ele? E Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é
Porventura, capítulo 16, versículo 13. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinha em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem só um jumento tomei deles, nem a um deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e a Araão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensário, também tu e a Araão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Araão. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Araão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um homem e indignar-te-ás tu contra toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: subi do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após eles seguiram os anciões de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se abriu,
e até abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os seus homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós? Então saiu um fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio, espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles homens, que foram queimados, e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele e vai depressa à congregação. Faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou Arão como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé sobre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Números, capítulo de número 17. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, 12 varas. E escreverás o nome de cada uma sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescer, assim será, assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara
para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Araão estava entre as deles. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. E sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho. E eis que a vara de Araão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotara renovos e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Araão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as murmurações contra mim e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhes ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui, nós expiramos, perecemos, nós todos perecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Número capítulo 18. Então disse o Senhor a Araão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade do santuário. E tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles cumprirão as tuas ordens e terão o encargo de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário e nem ao altar, para que não morram, tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti e farão o serviço da tenda da congregação em todo o ministério da tenda. E o estranho não se chegará a vós, pois vós fareis o serviço do santuário e o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam ao ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo que é do altar, e a tudo que está dentro do véu, nisso servireis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Araão: eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isso terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de alimentos, e com todas as suas expiações pelo pecado, e com todas as suas expiações pela culpa, que se apresentarão, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo as comerás, todo homem a comerá, santas serão para ti. Também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti e a teus filhos, e a tuas filhas contigo. As tenho dado por estatuto perpétuo, todo que estiver limpo na tua casa, delas comerá. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. E todo que tiver limpo na tua casa os comerá. Todas as coisas consagradas em Israel
será tua. Tudo que abrir a madre, toda a carne que trouxeres ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que deles se moverem de resgatar, resgatarás. Da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, por segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de vaca, ou o primogênito de ovelha, ou o primogênito de cabra não resgatarás, santos são. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será tua, assim como o peito da oferta de movimento e o ombro direito serão teus. Todas as ofertas alçadas, todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, aliança perpétua, de sal perante o Senhor, é para ti e para a tua congregação, ou melhor, e para a tua descendência. Disse também o Senhor a Araão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os... E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas, e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como o grão da eira, e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Araão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, de tudo que melhor deles, a sua santa parte. Dir-lhe-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas, e o comereis em todo lugar, vós e as vossas famílias, porque vosso galardão é pelo ministério da tenda da congregação. Assim não levareis sobre vós o pecado quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Capítulo de número 19. Falou mais o Senhor a Moisés e a Araão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo, e a dareis
a Eleazar, o sacerdote, e ele atirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne e o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e isopo e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes, banhará sua carne na água, depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes na água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação e expiação é. O que apanhou a cinza da novilha, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao 3º dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao 3º dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E aquela pessoa que será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias. Também todo o vaso aberto sobre o qual não houver pano atado será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois, tomarão da cinza da queima da expiação, e sobre ela contarão água corrente sobre um vaso, ou num vaso. Sobre ela colocarão água corrente num vaso. E um homem limpo tomará isopo e o molhará naquela água e o aspergirá sobre aquela tenda e sobre todos os móveis e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. E o limpa ao 3º e 7º dia, aspergirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará e lavará suas vestes, e banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o homem que for imundo, e se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porque contaminou o santuário do Senhor. A água de separação sobre ele não foi aspergida, imundo é. Isso lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspergir a água da separação lavará suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo que tocar o imundo também será imundo, e a pessoa que o tocou será imunda até a tarde. Amém, irmãos? Então a nossa próxima leitura será amanhã, graças a Deus, às 20 horas, no capítulo 20, para a honra e glória de Jesus. Amém? Vamos orar? Posso orar por você? Senhor Deus, eu oro para a noite dessa pessoa ser agradável, leve e produtiva, que produza sono, um sono profundo, um sono forte, duradouro, um sono intenso e abençoador. Que teu corpo nesse momento se tranquilize, que todo abatimento, angústia e dor desapareça, que tu seja fortalecido, guardada seja a tua casa e tua família. A unção poderosa de Deus continue e esteja sempre sobre ti. O eterno seja luz e a palavra dele, luz em teu caminho, permaneça sendo. E o poder dele te envolva, a ponto que tu possas expressar
expressar com sabedoria a santa palavra, da qual tem te alimentado e na qual tu tem tido prazer e lido diariamente conosco. Receba em nome de Jesus a tua bênção e a bênção daqueles que você ama. Amém? Deus abençoe você. Até o nosso próximo Lendo a Bíblia diariamente. Deus te